Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. Eu sou a Carla Correia e juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje o tema, o Natal e as dores que ninguém vê. A solidão no Natal não é a ausência de pessoas. É a ausência de abrigo emocional. No Natal, a solidão não se mede pelo número de cadeiras ocupadas à mesa. Mede-se pelo silêncio que existe dentro de quem aprendeu a sorrir para não incomodar. Existem pessoas rodeadas de família, de ruído, de tradições e ainda assim sentem-se profundamente sós. O Natal tem esta particularidade. Ilumina o que esteve escondido o resto do ano. A saudade que não foi falada, a ausência que não tem nome, a dor de estar presente e ainda assim não ser verdadeiramente visto. A solidão no Natal nasce quando não há espaço seguro para sentir, quando não há colo emocional. Aquele colo que ainda me recordo. Quando a pertença é condicional e o amor precisa de desempenho. E talvez seja por isso que esta época tão celebrada seja também uma das mais desafiadoras para o equilíbrio da saúde emocional. Porque o corpo reúne-se, mas a alma continua à espera de algo. Hoje, neste programa, damos a voz a esta solidão silenciosa, não para a romantizar, e sim para a compreender, acolher e transformar. Carla, respira fundo. Tiveste uma voz profunda naquilo que muitos sentem e vivem. Eu acredito que não é fácil estar a ler um texto destes para se expor. Mas estás parabéns e consegui-lo fazer. Acredito que muitos dos que estão a ouvir o que escreveste possam estar a reviver e a sentir. E isso é fantástico. E a missão deste programa é mesmo isso, é dar voz à nossa mente. E essa voz da nossa mente foi bendita. Quase que este programa podia terminar aqui. Estava tudo dito. Não. Mas vamos esquematizar cada uma destas coisas que escreveste e que disseste de forma mais intensa e profunda. Então há como que uma verdade difícil, mas que precisa ser dita, mesmo que a voz fique assim embargada, com este tipo de emoção que quer saltar. Então, afinal de contas, é como se o Natal não cura ninguém. O Natal expõe. Foi aquilo que fizeste. Expuseste os sentimentos, as reações, os comportamentos, as emoções que todos guardamos dentro de nós. Deste voz à dor que temos ainda dentro de nós. Talvez ela se repita por padrões, mas talvez até a atitude e o comportamento que hoje temos é expor essa dor para que ela não seja mais silenciada e sim exposta para fora. Então esta dor exposta de feridas antigas expõe a falta, os silêncios, as distâncias e muitas vezes expõe o que disseste, que é a solidão emocional, mesmo quando estamos rodeados de pessoas, aquelas mesas fartas em que vamos congelar muitas das coisas que foram para cima da mesa naquele dia, ou vamos comê-las nos próximos dias por obrigação. Fartos de tudo, mas não fartos de emoções que nos preenchem por dentro. Então o verbo farto é muito engraçado. Então, É farto, mas acabamos por nos sentir sós. No meio dessa fartura toda. É estar enfartados de estar fartos. É peso, é memória, é gatilho, é ausência, é luto. E não é falta de espírito natalício. É excesso de uma verdade emocional que andamos sempre a silenciar continuamente dentro de nós. Nelson, porquê é que o Natal acaba por acender estas dores tão antigas? Bom, parece que o que não estava, ou que estava controlado durante o ano todo, aparece agora, não é? E na realidade reaparece agora porque é um ano padrão, ou seja, é o nosso 12º ano, o nosso 12º mês do ano, que nos faz reaparecer tudo aquilo que durante o ano fomos vivendo, sentindo. Parece que é como se fosse um mês de reflexão interior. Naturalmente o Natal ativa
o estado emocional que não foi resolvido não só neste ano, mas também todos os anos anteriores. A época já por si própria leva à simbologia da introspeção, da reflexão, da união, mas com um estado reflexivo de que todos nos unimos para esse tipo de situação. E acabamos também por estar todos mais sensíveis também nesta altura, emocionalmente. A sensibilidade está muito intimamente ligada com este processo de reflexão e também todo o simbolismo que está associado ao Natal, não é? Esta carga memória de expectativas de presença, a ideia da família ideal. No Natal é reviver as ideias das famílias em que vemos as gerações todas reunidas, mas estão separadas. Então é muito provável que a gente observe aqueles que já não estão à mesa e as famílias separadas de que o marido já não está presente, passou a ser ex-marido ou ex-mulher. E então existe a nova namorada que traz os filhos dela, do ex-marido dela. Então a coisa começa a ficar complexificada. Então a realidade deixa de corresponder à fantasia e esta dor dita cultural normal começa a emergir. São situações que nós não estamos programados para ver ou sentir. Por mais que a gente já possa ver que as coisas são diferentes, nós evoluímos. Mas não foi assim há tanto tempo que nós vimos que nós éramos tradicionais, portugueses tradicionais, com casamentos superiores a, vou dizer um número baixo, 25 anos. Não é? E hoje em dia 10 anos num relacionamento, se calhar já equivalia aos 50 anos, aos 50, 30 anos atrás, não é? Então o corpo e a mente reconhecem este cenário, os triggers emocionais, as casas que nós vamos visitar nestes jantares, ou almoços, ou festas, as casas dos avós, onde crescemos, onde vamos celebrar as coisas que ainda lá temos, que são as memórias onde crescemos. Então tudo isso é revisto. Os tios, os primos dos outros países que vêm cá e que nos recordam que é aquele primo que já não o vejo há 4 anos, com quem eu cresci até aos 10. Ele agora tem 24 ou 30 e então aqueles anos todos que passaram, 10, 15, 20 anos, são quando a gente vai reviver esses familiares. Então, e depois temos Não acaba por ser também muita nostalgia nesta altura? Por sentirmos muita nostalgia? A nostalgia, eu penso que ela esteja sempre presente. Aliás, passando o Halloween, entramos nela. É a época de finaliza a diversão para entrarmos na introspeção. Talvez seja mais exacerbado este tipo de introspeção nestes últimos anos, principalmente se pudermos dizer após esta gripe sazonal que tivemos, que nos fez ficar em casa, incluindo o Natal, foi modificado essa gripe sazonal, não é? Então, isso pode estar presente. Também as perguntas típicas que temos nesta altura da família. Repara que é uma altura que nós nos reunimos, não é? E lá vêm as perguntas da família. E essas perguntas da família vão nos ativar o quê? A tristeza, a irritabilidade, a ansiedade, a saudade ou até a exaustão emocional. Então, o teu marido ficou outra vez a trabalhar. Cansativo. Porque há pessoas que trabalham por turnos. E eu fui uma delas. Então, geralmente, a família estava separada, não porque era separada, mas porque um de nós trabalhava naquela altura do Natal. Alguém tem que fazer o turno da tarde e o turno da noite. Claro. Há sítios que trabalham 24 horas. Então essas perguntas, elas chegam, elas são colocadas com a melhor das intenções. Só que a emoção é que essa é que é a diferença. Que nós já tivemos esses triggers emocionais de ausência. Nelson, há algo que quase ninguém assume. A pressão que todos temos para estar felizes no Natal. Jantares de Natal, partilhas de prendas, eventos de empresas, jantares de amigos, colegas de turma. Tanta agenda de Natal parece que vai acabar o mundo. Um ano inteiro sem ver ninguém. E no Natal temos de ver e estar com todas as pessoas e ao mesmo tempo sorrir. É isto que nós vivemos hoje. Bom, nós quando estivemos a planear este programa e a estudar aquilo que iríamos fazer, se houve coisa que falámos e que dissemos na nossa equipa, que somos 4, talvez este programa fosse bastante intenso e que fosse ativar memórias antigas e até nos momentos de escrevermos os textos a emoção possa ter chegado. Então, parece que a sociedade criou aqui um guião obrigatório
Nós nunca tivemos tantos jantares de Natal. Quase parece a obrigação termos um jantar de Natal. Parece-me que nesta pós-gripe sazonal, bem identificada, só que não quero dizer o nome que se pode bloquear, em que reduzimos esse tipo de exaustão de atividade social, mas nós podemos recordar muito bem, e é natural que a gente tenha, muita atividade social quase parece que é obrigatória. Toda a gente tem que sorrir, toda a gente tem que desejar boas festas, toda a gente tem que estar em tudo quanto é lado, tens que agradecer, tens de conviver, e quando não sentes, ou que não estás presente, ou que nem te apetece ir àquele jantar que está programado para o Natal, que é no dia 12, 13, 14, 15, e é todos esses dias, tens que estar bem para ir. E quando lá estiveres, independentemente da carga emocional que tenhas tido, e muitas das empresas é neste mês que têm que dar o litro para fechar o ano positivo, e mesmo assim somamos a atividade social. Então temos que estar bem, é obrigatório estar bem. Então esta emoção, desculpa lá que diga, ela é completamente desonesta, ela não é verdadeira. Obrigamos a oferecer prendas a quem não gostamos. É uma pressão enorme, não é? Um amigo secreto. Yeah. Ainda bem que é secreto, porque se fosse dito que era para a Laurinda, desculpa Laurinda, lá do piso 3 da contabilidade, ou para a Isabel, que é da fotocopiadora, não, eu não ia comprar aquilo que era dar, comprava-lhe se calhar coisas que era para ela se fazer sentir. Hoje um amigo secreto, ainda bem que é secreto, então sempre pode surgir que naquele tempo sai a prenda a quem calhar, e a quem for, é a quem se dá. Então forçamos felicidade, criamos sofrimento, e esta pressão ela não cura, esta pressão agrava e leva toda essa situação negativa, indesejada ou sofrida que podemos vivendo e sentindo. Parece que vivemos numa realidade fora do ambiente natural, nesta altura, não é? É verdade. Vivemos uma idealização programada por muitos filmes, novelas, que fomos vendo ao longo do tempo, as famílias ideais. Quem é que não se lembra das publicidades do bacalhau em cima da mesa? E alguém serve, e quem cozeu foi a avó, ainda esse tempo todo. Há umas publicidades muito interessantes que é um rapaz a cozinhar, que vai cozinhar o bacalhau para a família e está a repetir a receita que a avó lhe ensinou. Exato. Muito interessante. Muitas pessoas temem este convívio familiar. Já esperam as tensões, as comparações, os conflitos ocultos, porque infelizmente nestas noites isto é uma realidade em muitas famílias. Como é que o Natal intensifica isto, Nelson? O Natal junta pessoas que muitas vezes só se encontram nesta altura. Familiares que vêm cá no Natal de propósito e desperdiçam, entre aspas, não é? Deixam de vir no verão porque querem ter as suas férias nos países quentes, ou pelo menos as águas mais quentes. E então no Natal quase que é obrigatório. E se não for no Natal, é na Páscoa que temos que ir. Então o Natal acaba por ser uma presença obrigatória em onde nós nos encontramos. Também a distância aumenta, a distância emocional, o ruído, as feridas antigas e as reações típicas ao Natal, a obrigatoriedade da celebração, mas também o tem que ser, porque faz parte da nossa religião. Parece que há uma obrigatoriedade desta proximidade que acaba por não ser natural, porque vivemos em distância e de um momento para o outro temos que estar próximos, é forçado, não é natural. São primos que não se veem, de irmãos que não se dão. Irmãos que não se dão, mas que os seus filhos conhecem os filhos, e não faz sentido eu não estar com o meu irmão, mesmo que os nossos filhos sejam união. Então são os filhos que acabam por se unir em cunhados, primos ou casados que não estão em perfeita união. São aquelas histórias mal resolvidas onde existe essa dor. Então este Natal acaba por ser uma lupa emocional, é o escrutínio das emoções que podemos ter ainda guardadas. Então, quantas vezes nós observamos estas crises familiares que tem que se fazer quase que uma pausa, porque neste Natal não vais estar mal com o teu irmão, pois não? Neste Natal não vais estar mal com a tua cunhada, pois não? E isso é assim que é exacerbado. Então, este amplificar tudo o que já existia, somando as nossas memórias desde criança, os padrões de criança que nós temos desde pequeninos. Além disso, eu ainda sou do tempo em que as prendas de Natal eram em função de levantar as notas, não é? Havia uma reunião de notas
e mediante as notas que eu iria ter, Era o prémio. a Maior lista, ou menor. exatamente, a lista das prendas podia crescer ou reduzir, reduzir. não é? E é por isso que muitos destes adultos que agora regressam no Natal ou emocional vão buscar esta criança que muitas vezes também não se sentiu vista, ouvida, presenteada ou até muitas das vezes injustiçada. E pode ter sentido também estas tensões que se sente agora. Estas tensões familiares, estas ausências familiares, estas discussões familiares em que o pai e a mãe até pensaram no divórcio neste ano, mas agora estou no Natal a fazer o 33 perante toda a família, que somos o casal mais feliz. Sabe aquela criança, as discussões que assistiu durante todo aquele tempo? Criança que hoje pode ser adulto. Exato. Depois temos o luto, que parece ficar maior nesta época. Porquê é que é tão intenso? Mais uma vez, esta recriação emocional, o Natal está cheio de ausências. São gerações que se juntam numa mesa e cadeiras que vão ficar vazias, preenchidas por quem nasceu e vazias por quem já partiu. Então nós começamos a ver os que ficam e os que já partiram e aquilo mexe connosco. Cada cadeira vazia pesa mais, já não se senta lá quem lá estava o ano passado. Então certas tarefas que eram incumbidas a certos familiares, quem é que corta o peru, quem é que serve, quem é que faz aquele arroz de grelos como ninguém fazia. Então esse arroz de grelos já é uma receita que vamos buscar a um livro ou à memória de termos comido, mas já não é aquela tia, já não é aquela avó. Então esse silêncio pesa mais, a memória pesa mais e no luto a pessoa sofre porque perdeu alguém. E esse perder alguém é exacerbado. Sofre a perda do vínculo, o gesto, e o Natal devolve-nos aquilo que já não volta. É a reflexão do que já perdemos, do que já não temos e que nos temos que aguentar com a perda da ausência. Então, cada gesto, cada toque, cada rotina tem um significado. Até a louça que vai para cima da mesa, quem é que a ofereceu? Pode ter sido quem já partiu. Louça que foi oferecida num casamento, aquele casal que já foi separado. Ou de alguém que desejava tanto que o casal se tivesse unido, mas nem sequer o conheceu, dos filhos que nasceram, os netos que queria conhecer. Com tantas as histórias. Então, isso dói, não é? Lembra-nos tudo o que já vivemos e sentimos e esse amor marca e é simbólico nesta época. E é bom estarmos a falar disto porque eu que passei por um luto, muitos natais pensava que o que eu sentia estava sozinha, não havia mais ninguém a sentir isso. E vamos crescendo e vamos percebendo que não estamos sozinhos, porque há mais pessoas, infelizmente, a passar isso. E dor, sofrimento, nem é só no luto, pela conversa que tivemos aqui. Portanto, o Natal, na sua essência, seria alegria, seria família, seria união, mas depois, por trás de tudo isto, aparece todas estas realidades. O vínculo este não morre, este fica. A recordação de recordarmos quem amamos, ele não desaparece. Exato. Nelson, e agora temos os filhos de pais separados e os natais duplicados. Cada vez mais as crianças e jovens que vivem o Natal em dois lugares diferentes. Como é que esta realidade impacta emocionalmente os filhos de pais separados? Esta é uma realidade que impacta imenso, mais do que se pode imaginar, e quem vive essa realidade seria a testemunha que o pudesse afirmar. Muitas vezes isto é vivido de forma invisível, como fosse normal ou natural, ou deixa lá isso e passa à frente, faz parte que assim seja, mas a conversa é sempre presente. Este ano passas o Natal com os teus filhos? Esta é a conversa mais presente, as afirmações mais tidas. Então, o adulto vive essa separatividade, a criança ouve essa separatividade e teve que lidar com ela, adaptar-se desde cedo a estes dois mundos, a estes dois natais, a estas dois avós, a estas duas casas, a estas duas ceias, a estas duas celebrações, a estas duas
árvores de Natal onde se abrem presentes, tudo passou a ser duplicado. Talvez seja um Natal com um pai e outro Natal com uma mãe. São duas casas, duas regras, dois ambientes, dois estados emocionais, dois climas de crenças ou valores diferentes, ou que se assumem mais diferentes, porque já não há a partilha do casal que está a educar os mesmos filhos. Então, de um ponto de vista da psicologia, a criança vive uma hiperadaptação e terá que se ajustar a esta condição. Também os adultos, pais, têm que se ajustar e ter essa condução de orientação e ser assertivos nessa orientação dos filhos. Mas muitas destas crianças fazem-no em silêncio, ressignificam-no dentro de si, são assertivos, tornam-se presentes e têm que o fazer muitas das vezes sozinhos, sabendo que estão a viver pais separados, ausentes pela primeira vez desde que conhecem os pais. A separação não é um estado natural, é um estado anormal. E a criança cresce a sentir o pai e a mãe sempre presentes, e assim deveria ser para a vida. Mas infelizmente não é essa a realidade que nós podemos ter sentida. Achas que estes pais que vivem esta realidade têm a noção do impacto que isso tem nas crianças? Eu iria dizer sim e não, mas pesa-me mais o não. Queria dizer sim e não porque muitos destes pais já foram filhos de pais divorciados e a forma como eles lidaram com essa situação podem fazer com que os filhos sintam que eu também sou filho de pai divorciado. Peço desculpa dar-te isso também da herança, mas vou-te ensinar como superar. Comigo resultou, vamos ver se consigo, és capaz. Mas grande parte existe a frustração. Também eu sou filho de pais abandonados, de pais separados, e sim, sofri o abandono. E aguentei. E tu estás-te a queixar de quê? Exato. Hoje tens aqui uma família farta, unida, e está na mesa quem se faz sentir. Não nos faz falta quem não está cá presente. E a criança acaba por viver esta máscara do pai ou da mãe e tem que se fazer à vida. Mas também há os pais assertivos. Claro. E os pais assertivos que vivem essa emoção. E acabam por ensinar aos filhos a forma da tradução. Nós estamos presentes mesmo que alguém esteja ausente. Exato. Essa é a base. Que emoções são mais comuns nestas crianças durante esta época do Natal? Em prática clínica, quando atendo crianças e que por opção procuro sempre não atender, sou da opinião que quem vira frango todo dia assa melhor o frango, mas também se tiver que atender, assim tem que ser. Mas a criança passa muita emoção para o terapeuta. E na minha prática clínica também fez parte, e faz parte ainda hoje em dia, atender. Excepto se houver alguém na equipa que seja mais propício a essa situação, assim será, mas faz parte. Então, das emoções que mais observo, uma delas é a culpa, por mais incrível que possa parecer, e pode dar um ajuste ou chamada de detenção lá para casa, não é? Que esta culpa é que a criança sente que se estiver feliz no Natal de um pai ou de uma mãe, possa passar a infelicidade para o outro. Então, uma mesa farta na casa de uma mãe pode simbolizar uma mesa despida na casa do pai e vice-versa. Então, as razões materiais do casal nem sempre são iguais. Às vezes o pai é mais rico ou a mãe é mais rica e então o filho acaba por se adaptar. Então isso também se revê no Natal. Talvez em casa de um deles a família seja 16, 18 pessoas ou seja vivida num Natal dentro de um hotel e a criança sente esse processo. Então é quase que é um sentido de culpa de que o Natal com o pai é mais divertido ou o Natal com a mãe é mais rico. Tenho prendas da parte da família da mãe mais interessantes que da parte do pai. Exato. Então uma dessas emoções é a culpa. Outra das emoções é aquela ansiedade antecipatória em que a logística emocional de és tu que decides onde vais passar o 24, a noite de Natal. A criança tem que decidir para onde eu vou e o outro fica sozinho. Como é que eu decido isto? Há quem ponha essa responsabilidade nas crianças. Há quem ponha. E a criança acaba por decidir. Também para pais acabam por competir.
onde a criança escolher ficar, quer dizer que ama mais. Yeah. Então a criança vive para onde eu vou, quanto tempo eu fico, com quem vou ficar, quem vai ficar triste pela minha ausência. E isso pode mexer bastante. A mim mexe. Exato. A terceira é essa tristeza silenciosa da criança que não fala. Aceita a decisão exterior e mesmo que não queira ficar naquela casa de dor, que para a criança pode ser uma casa de dor, tem que ir porque faz parte. E esta separação pela sensação de viver, de não se viver um Natal inteiro e sim separado, pode criar que estas crianças possam, desde muito pequeninas, aprender a conter emoções e a não as expor, a ouvir muita negatividade exterior, dizer isso, não faz sentido estar a dizer isso, o Natal é num lado com a mãe e no outro lado é com o pai. Sim. E é assim que tem que ser, tens de te habituar a isso e é assim que tens que viver. Este adulto irá crescer, aprender a conter estas emoções, isto tem certamente um grande impacto na sua autoestima, na expressão emocional futura e na forma empática com que um dia irá construir a sua família. Exatamente. Que marcas é que estes natais divididos deixam na vida adulta? Sim, nessa continuidade que estávamos a falar, são marcas profundas e muitas vezes acabam por ser normalizadas num sofrimento emocional. Consideram-se normal sofrer aquele estado emocional. São adultos que têm dificuldade em escolher. Sentem a culpa quando querem ser prioridade. E então neste Natal é muito comum vermos as pessoas a priorizar os outros, até nas prendas que oferecem aos outros e a si próprios nunca as ofereceram. Eu tinha um paciente que sempre oferecia relógios às pessoas que gostava, que fossem próximas ou íntimas. E quando eu lhe perguntava porque é que ele não usava relógio, ele sentia que o dinheiro que iria gastar para comprar um relógio fosse fútil, porque todo o telefone tem relógio. É para desperdiçar. Yeah. Porque era para ele. Porque era para ele. Ele priorizava dar aos outros o que ele sentia que eles iam gostar, mas nunca se comprou um relógio para ele. Yeah. Então isso acaba por ser estes conflitos interiores de priorizar os outros, tentar agradar todos e tudo. Acima de tudo, evitar conflitos. São esse do adulto que não foi escolhido ou teve que escolher. A prioridade é se adaptarem evitando esse conflito exterior. Assumem muitas das vezes o papel de mediadores das relações. Acabam por mediar esse tipo de relação até do seu próprio primo, tio, irmão, que possa ter um conflito relacional. Então neste Natal que temos que estar todos juntos em família, pois é? Então vamos todos estar juntos em família. Muitas vezes isso esconde a ausência de Natal nesta criança que veio a viver, em que no estado adulto prioriza todo o Natal viver junto. E temos que estar, e é importante estarmos bem. Quase que é aquele que se desafia a tudo planear, todo o detalhe encontrar para juntar a família, até aquele familiar que possa estar mais distante. Então, no fundo, os comportamentos na vida adulta refletem sempre a nossa história de vida, não é? Sim. Quase parece clichê dizer que tudo o que vivemos hoje não é mais do que uma repetição das emoções aprendidas no passado. Mas na realidade é isso que verificamos. Então, esta própria investigação em psicologia do desenvolvimento e vinculação mostra que estas crianças expostas a lealdades divididas, estes natais divididos, tendem a desenvolver padrões de autoanulação emocional e uma hipersensibilidade à rejeição e ao abandono. Então é muito comum que sejam adultos que sofrem esta emoção de rejeição e abandono quase que num padrão. E mais uma vez, o problema não é ter 2 natais. Para mim até podíamos ter um Natal de todos os meses, não desta forma emocional como se está a viver. O problema é quando a criança sente que tem que ser inteira, profunda, alegre e feliz em natais divididos por discussões familiares, por ausências familiares durante todo o ano, mas que no Natal têm que estar presentes. E quando cresce com esta ideia inconsciente que o seu bem-estar depende desta estabilidade emocional dos outros, acaba por criar essa instabilidade emocional dentro de si. Tem que estar bem para o exterior. Divertir-me na casa da mãe, tenho que me divertir em casa do pai.
Aposto que em casa da mãe não estavas com essa, já ia dizer mais neira, com essa cara de triste, de estar contente de estar aqui com o teu pai, com a tua família. Essas coisas assim. Uma pressão enorme para as crianças, não é? Considero que sim. O que podem os adultos fazer para proteger emocionalmente as suas crianças nesta época natalícia? O conflito da mãe e do pai, à mãe e ao pai pertence. Então a criança não deve de estar neste ciclo entre conflitos ou presenciar esses conflitos emocionais. Tampouco deve de carregar essas decisões, essas culpas, essas tensões que não lhe pertencem. A criança não tem estabilidade emocional, nem tampouco um conhecimento de gestão emocional. Ela é emoção pura, que irá desenvolver no seu crescimento pensamento e sentimento. Mas a emoção é a emoção pura que a criança tem. Toda a reação de comportamento que a criança possa ter é com base no seu estado emocional. E a educação vai-lhe oferecer um plano educacional, vai-lhe oferecer um plano de pensamento, de sentimento que é reajustado. Então, No fundo, os adultos estão a exigir determinadas tomadas de decisões a uma criança que não tem capacidade nem estrutura emocional, certo? ela tem emoções, não tem capacidade nem estrutura de pensamento ou sentimento. E aí daí dizer-se muito bem que não tem capacidade emocional de gerir o que está a sentir. Então estes pais, na sua própria educação e forma de falar, o pensamento e o sentimento é aquilo que nós falamos, dizemos e educamos, a forma de ressignificar as emoções. E isso podemos ajudar a criança. E isso, na realidade, devemos de retirar desse seio emocional. Ou seja, validar estas emoções, permitir que a criança possa referir as suas emoções, possa dizer as emoções que ela sente de verdade, sem termos que a estar a negar, a corrigir, a diminuir, a maltratar, dizendo isso não é para dizer, isso não é para sentir. Estás com o teu pai, estás com a tua mãe, tens que te divertir, tens que agradecer, tens aqui uma mesa farta, devias estar a comer, essas coisas assim. E por terceiro, essa previsibilidade emocional, é onde vai passar o Natal, é a segurança, a estabilidade e a permissão de ser criança. Pai, eu este Natal quero estar na mãe. Então é com a mãe que vais estar. Claro. Mãe, eu quero ir este Natal para a casa do pai. Então é com o pai que vais estar. Qual é o problema? Qual é a rotina obrigatória que tem que ser? O problema está na cabeça dos adultos. Quase como se fosse um prémio. Se os meus filhos não tiverem comigo o 24, que já não tiveram o ano passado, então eles não gostam de mim. Não estão o 24, mas estão o 25. E se não o 25, estão no fim de semana. Qual é o problema? Exato. Então, quando um adulto diz que o importante é a criança estar bem e os meus filhos são os mais importantes, é importante recordar que o ouvir a criança na emoção que quer ter ou sentir também é este estar bem. E então é darmos à nossa criança esta vivência, não só de ser clichê, de dizer o que tu escolhes para ti, para mim está bem, filho. Exato. Não é isso que eu quero, não é isso que eu sinto. O Natal saudável para uma criança não é aquele que agrada a todos os adultos. É aquele onde ela não tem de se dividir para ser amada. Para quem está a ouvir-nos e vive esta mistura de tristeza, culpa e expectativas, o que podemos fazer para nos proteger emocionalmente neste Natal? Bem, ia dizer a primeira coisa era enraizar pés no chão e cabeça no céu. Primeiro é sentir esta presença, sentir que jamais tenho que forçar a felicidade ou fingir que estar bem. E esta é uma verdadeira interior, é ser honesto emocional. Eu sou o que eu sou e é assim que é, não estou aqui para agradar a ninguém. Isto não significa ser antipático, significa mais ser empático sem falsidade emocional. Se não me agradar fazer aquele assunto, eu não o faço. Mas também não devo de me vitimizar ou ser o bullyingueiro lá do sítio, de andar a fazer bullying com a emoção toda, com a família. Não vou para lá porque vocês são uma seca, não faço aquilo porque não sei o quê. Nós estamos a falar de adultos emocionalmente equilibrados. Eu vou ser transparente, acima de tudo assertivo e empático com todos os que quero fazer. Depois impomos os limites. Quantos de nós acabamos por fazer coisas que não queremos fazer? E é sempre a mesma coisa, acabo por sofrer. Então, não nos obrigarmos a convívios que nos ferem.
Sou sempre convidado para o jantar de Natal do 9º ano. Mas aquela turma fazia bullying todos os dias. Já todos crescemos, temos mais de 40 anos, mas está lá a malta que me fazia bullying. E eu não quero ir. O que é que eles Se lixa. idem à mãe? Não quero estar com eles. Isso é uma decisão interior de confiança e honestidade verdadeira dentro deles. Então esses limites têm que surgir. Claro. Tal como outros. Claro que há situações que nós temos que tolerar assertivamente. Faz parte da etiqueta, mais uma vez, a gente participar. Mas há limites que nós podemos ser assertivos. Eu vou lá, sim senhora, vou lá estar convosco neste período de tempo, naquele momento. Desde que seja congruente com a minha maneira de ser, estar, sentir e agir, sem ter que me impor, me infligir dor nessa situação. E depois é o ritual da presença. Mais uma vez, é o enraizar, o respirar, o abrandar, o estou aqui agora, o saborear aquilo que temos na mesa. Não só comer emoções de tudo o que vemos farto na mesa. Criar estes momentos de pequenas verdades, que são a nossa verdade. Este enraizar profundamente até pode passar por... Eu sempre compro um livro para uma pessoa que sei que ela nem tem interesse em ler. Então por que é que eu lhe estou a comprar? Eu compro presentes para pessoas que provavelmente vão ficar numa gaveta. Ou, mais uma vez, podem transitar para outros jantares. Um presente que eu recebi que nem sequer vou abrir. Ou abri, voltei a embrulhar e volto a oferecer. Não tem mal nenhum fazer isto. Não tem, mas deixa-me só aqui partilhar. Sim. Eu, há 8, 10 anos, mudei muito a minha relação com os presentes no Natal. Porque fazia muito o que tu estás a dizer. A obrigatoriedade. Como toda a gente me dava, eu tinha que dar. Fazia isso que tu estás a dizer. O ridículo de receber, aquilo não tinha importância nenhuma para mim e eu voltava a oferecer. Passado um tempo, aquilo deixou de fazer sentido para mim. Já para não falar do dinheiro que gastamos mal gasto. Yeah. Já para não falar disso. E então decidi. E o primeiro ano foi complicado e hoje é super descontraído. Yeah. Decidi que compro presentes a quem me apetece comprar, que são muito poucos, e ponto final. E estou muito mais descontraída nesta época, porque era uma pressão enorme. E agora esqueci-me daquele, e agora esqueci-me do outro. Não, porque para quem é que são poucos, eu não vou esquecer, Yeah. e é tranquilo. E tiro esta carga da obrigatoriedade de cima das minhas costas. Yeah. Eu acho que as pessoas têm que começar a perceber isto. O Natal não é dar presentes, Yeah. É estar presente. é estar presente. Yeah. Então, nós acabamos por não ser menos por não estar bem no Natal. É mais humano aceitar como nós somos e aceitar como nós somos. Há uma frase muito interessante que é sermos imperfeitamente perfeitos da forma como somos e desejamos viver. Algo assim. Não. O Natal não pede perfeição. Pede presença, pede verdade. Pede espaço para aquilo que vive em ti. Que este seja o Natal onde deixes fingir força, para começares finalmente a sentir-te inteiro. Este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigado por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia e esta foi a Voz da Mente. No próximo episódio, continua, porque aquilo que não escutas hoje, a vida repete amanhã.